Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa passagem que começa de um jeito bem simples, com um pedido de esmola, mas que de repente vira um sermão que sacode uma cidade inteira. A gente está falando de Atos, capítulo 3. Sabe, a grande pergunta aqui é: como é que pode? Como um gesto de bondade ali no portão do templo se transforma num discurso público que muda tudo? É essa transição que a gente vai tentar entender hoje. Bom, para começar, vamos nos situar. O palco de tudo isso é Jerusalém. E não é só um detalhe geográfico, né? Jerusalém era o centro de tudo, o coração da vida religiosa e cultural da época. É um lugar onde a fé e a vida do dia a dia se misturavam o tempo todo. E o tempo também importa, viu? A história acontece às 3 da tarde. E poxa, essa não era uma hora qualquer. Era a hora da oração, um momento de ritual, quando o templo ficava cheio de gente. Então, vamos focar agora no lugar exato do encontro, a porta do templo, conhecida como Formosa. Pensa num lugar de grande movimento, um entra e sai de gente, e era bem ali que todos os dias colocavam um homem com um único objetivo: pedir esmolas. E é aqui que a gente conhece um personagem-chave, além dos apóstolos, claro. Esse homem, a situação dele não era algo passageiro, ele era aleijado de nascença. Imagina só, a vida inteira dependendo da generosidade dos outros. Ele era uma figura tão constante ali no templo quanto as próprias colunas. Ok, cena montada. E aí que a ação começa. Ele vê Pedro e João chegando e faz o que ele sempre fazia: pede dinheiro. Um pedido super simples, parte da rotina dele, mas que vai ser o gatilho para tudo que vem a seguir. E nesse momento, a gente sente uma certa tensão no ar. O texto é bem claro, diz que ele fixa o olhar neles, esperando receber alguma coisa. A expectativa dele é clara: umas moedas, qualquer coisa para ajudar. Mal sabia ele que o que estava por vir ia virar o mundo dele de cabeça para baixo. E a resposta de Pedro, nossa, começa como um balde de água fria. Não tenho prata nem ouro. Dá para imaginar a decepção no rosto do homem, né? Essa pausa na frase é tudo. Se não é dinheiro, o que mais Pedro poderia dar? Mas aí vem a virada. A oferta não era de dinheiro, era de transformação. Pedro oferece a única coisa que ele tinha, que valia muito mais que qualquer fortuna: um comando para andar, dado em nome de Jesus. E o que acontece em seguida é simplesmente impressionante. A cura é instantânea, descrita passo a passo. Não é uma recuperação lenta, não. É uma mudança radical, na hora. Os pés firmam, ele dá um salto e, pela primeira vez na vida, começa a andar. A reação dele é uma explosão de alegria pura. Ele não só anda, sabe? Ele entra no templo, ele pula, ele louva a Deus em voz alta. O primeiro ato dele com a nova habilidade é de adoração total, ali, na frente de todo mundo. E é óbvio que uma cena dessas chama a atenção de todo mundo. A multidão se forma. As pessoas reconhecem aquele mendigo que sempre esteve ali, mas agora ele está andando. A reação é de choque, de espanto, o que acaba criando a plateia perfeita para o que Pedro vai dizer em seguida. E esse é o grande ponto de virada da história. Com a atenção de todo mundo presa nele, Pedro aproveita o momento. Mas não para se gabar, e sim para confrontar a multidão com uma pergunta direta, bem incisiva. Ele na hora tira o foco de si mesmo e de João, preparando o terreno para revelar de onde veio aquele poder todo. Então, o ponto principal é esse aqui: o contraste. Pedro deixa bem claro. Ele cria essa divisão. O poder não veio da gente, da nossa santidade ou da nossa própria força. Veio, e ele insiste nisso, exclusivamente pela fé no nome de Jesus. A partir daí, o discurso de Pedro fica intenso. Ele não mede palavras mesmo. Ele usa esse momento para traçar um contraste chocante entre o que o povo fez e o que Deus fez. Enquanto eles rejeitaram Jesus e o entregaram para a morte, Deus o glorificou e o ressuscitou. É uma acusação forte, direta. Mas logo depois dessa acusação bem dura, o tom de Pedro muda. Ele meio que estende a mão, sabe? Ele atribui as ações do povo à ignorância. Isso não é para passar a mão na cabeça, mas para abrir uma porta, para mostrar que existe um caminho além da condenação, uma chance de mudança. E essa chance vem na forma de um chamado à ação bem prático e direto. Se arrependam, voltem-se para Deus.
E a promessa que vem com isso não é só o perdão dos pecados, mas tempos de descanso, uma espécie de restauração completa. E aqui vem a parte genial do argumento de Pedro. Ele conecta tudo. Ele mostra que a cura daquele homem não foi um evento aleatório, um raio em céu azul. Pelo contrário, ele coloca esse milagre dentro de uma longa história de profecias que vem desde Abraão, passa por Moisés e Samuel. Ele está dizendo basicamente, gente, o que vocês acabaram de ver é o cumprimento de séculos de promessas. No fim das contas, tudo se resume a isso: um único evento, a cura de um único homem. E isso serviu de gatilho para uma mensagem que foi direcionada a uma nação inteira, um momento individual que se tornou uma plataforma para um chamado coletivo. Impressionante, né? Isso nos traz de volta a nossa pergunta do começo, para a gente pensar um pouco: o que transforma um evento do dia a dia em uma mensagem que muda a história? Como a gente viu aqui, talvez a resposta não esteja só no evento em si, mas na forma como a gente o interpreta, no significado que a gente atribui a ele. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.